Meu nome é Pedro Aguiar Chavedar, tenho 33 anos, sou nascido e criado em Mogi das Cruzes, cidade da Grande São Paulo com cerca de 450 mil habitantes. Sou formado em jornalismo e desde 2013 sou fotojornalista. Comecei a fotografar naquelas manifestações de junho daquele ano e não parei mais. Sempre acompanho os movimentos sociais e políticos do país. Minha câmera sempre busca as pessoas e suas histórias. A partir disso, em 2015, comecei a fotografar as pessoas em situação de rua de Mogi das Cruzes. De lá pra cá, não parei mais. São milhares e milhares de retratos e situações que vi pelas praças e malocas de Mogi. Conheci muita gente e perdi outras tantas. Da última vez que contei, 15 pessoas que fotografei já faleceram dos mais variados motivos. Eu sempre fui o cara que deu voz para essas pessoas, mas isso já vem me incomodando tem um bom tempo. Quem sou eu para falar no lugar delas? Eu não passei por nada nem de longe parecido com o que elas vivem. Quem sou eu para ser a voz delas? Tenho os infinitos privilégios e eu jamais saberei o que é viver na rua. Essa ideia de ser o porta-voz, ela sempre me acompanhou, mas hoje eu já não aceito muito mais. Essas pessoas precisam falar por elas mesmas. Pensando nisso, criei esse podcast, o Vida Louca Também Fala. Aqui são as pessoas da rua que vão falar sobre elas mesmas. E vão falar o que elas quiserem, sobre os mais variados temas. Você vai perceber que eu vou mal editar esse podcast. Vai com tudo junto, barulho, ruído, conversa, enfim. A ideia é ser bem cru e nu. É para dar o tom mesmo da rua e colocar você na cena, junto com a gente. Nesse primeiro episódio, quem fala é o Gordão. Conheci ele tem alguns anos, enquanto andava pelo centro de Mogi das Cruzes. Em determinado dia, ele sumiu. Me contaram que uma facção criminosa havia matado ele. Fiquei em choque, claro. A gente tinha uma boa relação. Mas nessa semana, estive em uma maloca e o encontrei. Não entendi muito bem, mas era ele mesmo, vivão e vivendo. Gordão me contou que em determinada noite, 3 carros pararam no local onde vários irmãos de rua dormem. O homem desceu e começou a procurá-lo. Ele estava ali, deitado, mas o homem não o reconheceu e foi embora. Mas deixou um recado de que ele estava procurado. Foi a senha para Gordão sair da cidade e ir viver por aí. Entre abraços e lembranças, Gordão vai vivendo e tentando se reinserir. Hoje ele conta quem ele é, sua vida na rua, seus vícios, a relação com seu pai e um pouco sobre o Natal. Carlos Eduardo Moreira, nós estamos na Maloca da Paz, atrás da Pastelândia, aqui perto de Guerra. Quanto tempo você tá nessa, mano? Eu voltei agora, tem 6 meses que eu tô aqui. Eu saí daqui de Mogi há 3 anos atrás, você já me conheceu aqui há 3 anos. E fui primeiro para São Mateus, numa clínica que o Aron me apresentou, da pastora Valquíria. Eu peguei e fui para lá, fiquei 6 meses. Lá eu virei cozinheiro, motorista e obreiro, né? Depois eu saí, aí fiquei... Quando você sai, a dificuldade é família, ela te aceitar. Porque o primeiro não que você leva, a desconfiança da família, quando você é usuário, né? Eu não sou alcoólatra não, porque eu sou difícil de beber. Nunca ninguém vai ver eu caindo pra rua aí, bêbado não. Mas usuário eu sou. Não fumo, eu não uso, não cheiro, né? Maconha não. O meu problema é o crack. Quanto tempo você já usa? Há uns 10 anos. 10 para uns 11 anos já. Então eu consigo tudo que eu quero, mas eu perco tudo mais rápido ainda. Nunca fui preso, não tenho passagem, não tenho nada. Não roubo. Eu prefiro correr atrás das minhas coisas. Eu vendo latinha, eu queimo cobre, eu pego qualquer fiozinho que tá na rua. Então eu faço a minha parte. Eu não tenho carroça, a minha vontade é comprar uma pra mim. Você vai na mão? Na mão, aqui, ó. Um monte de latinha tem. É tudo. O Dentinho tem a carroça dele, mas é ele. Eu já sou assim, se eu tivesse uma carroça minha, eu trabalhava de dia e à noite. De dia eu já vendia e à noite para vender de manhã cedo. Mas quanto tempo você tá na rua nessa situação? Eu sou encarregado de peixaria. Trabalhei em um monte de peixaria. Aqui da Vó, Extra, o Mactub que inaugurou aqui onde eu que inaugurei. Dentro do supermercado Sé. Então o Chibata. Então eu tenho Valverde, Suzano, 5 anos. Trabalhei no Watanabe, 10 anos. Quando era menor ainda. Trabalhei na Heroles, com 12 anos. Então eu tenho uma bagagem já. Já deu um giro por aí? Já deu um giro. A turma olha pra nós e fala que a gente é vagabundo. Não.
Fui casado 2 vezes, tenho uma filha de 22 anos. Você é de Mogi? Sou de Mogi, nascido aqui. Quantos anos você tem, mano? Eu vou fazer 50 agora, tenho 49, vou fazer 50. Então, cara, o que eu falo pra você, ó, a vida da gente é assim. Fui pra Sorocaba, eu fiquei na Praça da Sé 2 meses. Só que é aquilo, bebendo e fumando, bebendo e fumando, bebendo e fumando. Olha lá, isso que eu falo pra você. Parceiro é parceiro, irmão. Quando você vê que chega a doação aqui, não é lado a lado. O morador de rua não é lado a lado. Quando chega aqui, mamite aqui, eu divido. Lá, chega lá, é só dele, entendeu? Por isso que a gente tem que ter, vamos dizer, se afastar um pouquinho. Cada um no seu corre. Hoje é Natal. Queria que você falasse um pouco sobre o Natal. O que significa o Natal pra você? Bom, é o primeiro Natal sem meu pai. Ele faleceu tem pouco tempo que você falou, né? 1 ano. O que ele significava pra você? Eu só brigava, pô. Mas ele era importante pra você. Como é que ele chama? Seu Milton. A minha mãe, ela pegou Covid. 50 anos de casado os dois. Caraca. Minha mãe não viu meu pai ser enterrado. E o Natal era uma data que vocês se encontravam? Como é que funciona? Não. Meu pai nunca gostou de festa, nunca gostou de nada. Meu pai era sofrido. Foi enganado 2 vezes, pelo pai e a mãe dele também. Tomaram a casa nossa que não tinha em César. Nós tinha uma vida boa, pô. Na época, isso em 83, pô, meu pai tinha uma perua, tinha um Fusca. Quem tinha um Fuscão naquela época, meu pai tinha um Chevette na loja zerado. Meu pai trabalhava na antiga Vila Anguera. 2, 3 carros nos anos 80. Anguera. Meu pai era boa vida. Meu pai comprou um terreno, fez a casa na frente do meu avô e da minha avó, e no fundo, com os irmãos dele, e no fundo fez a nossa. Nós era praia. Não tinha Bertioga, nós ia pra Caraguá. Nós vivíamos uma vida boa. Na época, quem tinha um Quixute, um Bamba, era boy, pô. E nós tinha tudo isso aí, estudava. Mas você lembra de algum Natal, de quando você era criança, assim? Alguma coisa que você lembra? Era uma coisa, uma data que a gente falava assim, pô, a gente não esperava chegar. Que chegava os presentes. Na época, pô, quem ganhava um tratorzão assim, aqueles carrinhos de borracha, era boy, pô. Né? De repente, meu pai teve problema na coluna, foi mandado embora, aposentou por invalidez e tomou logo o chapéu do pai dele e da mãe dele. Nós fomos morar lá no Santo Ângelo, pagando aluguel. Meu pai vendeu os carros e pagando aluguel. Só que nisso que meu pai vendeu, ele comprou um terreno em Santa Teresa. Em Brás Cubas ali, em Santa Teresa. Sim. E devagarzinho, vamos fazer. Um primo dele, o Jaime, chegou e falou assim: não, paga aluguel lá não. Tem 2 cômodos aqui. Tem 2 cômodos aqui na frente de casa aqui. Cai pra lá, daí você vai fazer a sua casa. O meu pai, como sempre foi desenrolado, igual eu, né? Sempre desenrolado. Então nunca passou. A minha mãe trabalhava em casa de família. Antigamente era empregada doméstica, né? Hoje é secretária, né? Minha mãe trabalhava. Eu lembro da minha mãe, quando a minha mãe chegava do serviço em casa, trazia aqueles pãozinhos quentinhos. Chegou uma época que nós tava comendo o quê? Caldo de feijão com couve, cara. Que não com fubá, pra engrossar. Que não tinha dinheiro. Tinha que fazer a casa. E há quanto tempo você não tem o Natal? Acabei de falar pro Dentinho agora. 3 anos eu passando o Natal numa clínica. E hoje tô passando aqui. Como vai ser o seu Natal? Cara, triste. Mas eu vou falar da parte boa agora. Eu fui pra Jarinu, fui da Missão Belém, com 1 semana eu já virei motorista. Eu que cuidava, levava os vozinhos. É assim, pra quem não conhece a Missão Belém, ela trabalha assim. Tem o usuário e tem aqueles vozinho, chama de vozinho. Aqueles de idade que não tem perna, que tá doente, tem diabetes. Então, lá eles têm, em Belém,
tem uma casa deles lá, que eles cuidam. Ali já é a fase final. Mas eles bancam remédio, bancam tudo. Esqueci o nome do padre. Jean Pedro. Ele é um cara que veio da Itália, rico pra caramba. Não conheço, não. Lá em Jarinu? Ele que é o dono da Missão Belém. Dono não, a Missão Belém é de todos. Ele abandonou tudo, só pelo conhecimento ele ganhou. Ele tem 3 sítios em Jarinu, interior de São Paulo aí. E ele tem ali do Belenzinho, que ele toma conta. Ele tá montando um hospital agora. Aqueles que falar que todas as religiões, todas as coisas que tem aqueles que vai de coração e tem aqueles que vai por intenção, interesse, entendeu? Mas ele não, ele vai lá e fez. Pra você, se vocês conhecerem na estação de Belém, tem a favela do Belenzinho ali. Ele dorme no chão, no papelão, ele e a irmã dele, junto, que eles fazem a obra, né? E por que você saiu de lá? Deu tempo. Ah, você tinha um tempo pra ficar lá? Deu tempo, eu ainda passei do tempo ainda. Ah, tá. Cara, eu tava almoçando, os caras, tem que levar o tiozinho no hospital. Campo Limpo, Bragança, mas eu ia, largava o que eu tava fazendo e ia. Eu fazia o terço pros vozinhos. Os vozinhos traziam bala, bolacha pra eles. Aqui eles não podem, né? Mas um pedacinho não pega nada, não vai matar. Sim. Né, mano? Que você viu o sorriso dos vozinhos, cara. Troquei fralda, dei banho. E só que eles cortaram isso de mim. Quando eu vim embora, meu pai. Aí dali ainda eu fui pra Sorocaba. Quando eu falei pra você, fiquei na Praça até 2 meses. O cara me levou pra Sorocaba, uma clínica particular. O pastor, a igreja sem teto, que eles falam lá na cela, me levou pra lá, cara. E ali eu fiquei 2 meses. Como eu falei pra você, ligaram lá, falaram, minha irmã ligou pra mim e falou que a minha mãe tava internada com Covid. Agora é isso? Isso. Ano passado. Minha mãe ficou 20 dias. Ela sobreviveu? Tá lá, pô. Durona? Firme e forte. Aí meu pai. Você disse que é o primeiro Natal, né? Sem ele, assim. Você disse que vai ser um Natal triste. Mas qual é a sensação que fica desse primeiro Natal sem ele, assim? São boas lembranças? O que você sente nesse momento da sua vida, desse primeiro Natal sem ele? Não consigo falar dele. Bom, vamos deixar ele quieto então, deixa ele pra lá. Ele vai Nós tá orando. Nós brigamos tanto. Mas conseguiu falar com ele? Ele chegou no chão, minha mãe. Chama ele aqui que eu quero conversar com ele. Nós se abraçamos. Um pediu perdão pro outro. É foda, cara. Tudo que eu queria fazer pra ajudar ele, eu fazia. Mas não era reconhecido. Ah, mas você fez, pô. Não era reconhecido não, velho. Mas às vezes a gente só precisa fazer e tá tudo bem. Só que eu tenho 3 irmãos. A minha irmã que é minha mãe. Aqui, ó. Rosana. A minha irmã que é minha mãe. Ela que eu falo pra você. Se apertar aqui, se eu ligar pra ela, vem. Eu tenho carro, cara. Eu tenho carro. Meu pai deixou o carro pra mim. A todos os irmãos, o carro é meu. A minha mãe falou, seu pai deixou pra você. Meu pai sentou na cama assim, ó. Sozinho. Sozinho dentro de casa. Que é minha mãe lá. Ele ficou com medo da minha mãe morrer. Quantos anos ele tem? Tinha 74. Ah, tava novo, né? Minha mãe 70. Ele só fez assim, ó. Infarte. Foi agora isso que você falou, né? Não gritou. Não chamou ninguém. Ele sempre falou que ia morrer sozinho. E morreu sozinho mesmo. Fala, meu amigo! E daqui pra frente? Cara. Foi morar com a minha mãe. Não, 2 você, meses. Você, o que você espera daqui pra frente?
Ó, cara, eu já recebi proposta de serviço ali no Verã, pra mim trabalhar de peixeiro. Eu tô vendo, o ano que vem tá chegando, né? Eu falei que eu ia ficar aqui até o ano que vem. E depois vai pra onde? Vou voltar pra sociedade, vou voltar a trabalhar, vou tomar o que é meu, mano. Eu tenho casa, eu tenho carro. Os meninos que me conhecem, Dentinho sabe, já vim pegar o Dentinho, a Dona Maria pra passear comigo. 2023 vai ser como? Não dá, né? Vou tentar. Vai dar, pô.